Porque são 20 segundinhos lá, 20 e poucos segundinhos, então a gente... Você não sente que você treina muito, né? Acho que você tá tão ligado na prova ali, que falei, eu não respirei. Você passa reto sem respirar. Eu tenho a impressão, você estava falando e é muito legal, né, Kaká, da técnica só para saída, né? Toda a técnica, todas as partes do corpo coordenadas, né? E isso, na hora, você não pode pensar, né? Tem que agir. Exatamente. Na hora, você também não vai pensar se você está respirando ou não. Quer dizer, tudo isso fica automático, né? É por isso que vocês treinam tanto, porque na hora a coisa simplesmente flui, né? Exato. Você tem que treinar, você tem que procurar ser o mais constante e ter um perfeccionismo acima do comum no treino, que é para chegar na hora da competição, não adianta querer corrigir nada, corrigir saída na hora da competição. Você fica se estapeando antes da largada também, que nem o Phelps, não? Porque agora virou moda, todo nadador fica se estapeando antes de começar a prova. O Cezão, né? O Cezão também. O Cezão fica, mas eu fico. O que acontece? Eu fico também. É bom pra... não sei pra que é bom, mas eu fico. Pra ficar cheio de hematoma no final, né? Não atrapalha, então... Claro. Tá valendo. Cara, é alguma coisa que... Talvez pode ser até questão de... Pra acordar intimidação de adversário, não sei, mas... Isso é um negócio muito impressionante. Como vocês conseguem... Vocês não têm contato, né? Aí, de alguma forma, vocês trabalham o psicológico, né? Às vezes na expressão... Um banco de controle, que é o lugar onde os nadadores se reúnem antes da prova de mundial, você consegue ver quem vai nadar bem, quem vai nadar mal, de olhar no olho dos nadadores. É uma coisa impressionante. Chega um nível de ansiedade, de nervosismo, também, por outro lado, nível de autoconfiança, de vontade de ganhar, que dá pra você ver no semblante dos nadadores quem vai nadar mal, quem vai nadar bem. Você usa iPod antes da prova, não? O que você ouve? Depende. Você ouve? Depende também, depende do meu humor no dia. Se eu acordar achando que eu tenho que ouvir... Eu gosto de me sentir bem. Até mesmo, às vezes, a dieta no dia da competição, na semana que antecede a competição, se eu não me sentir bem com algum ponto da dieta, eu converso com o meu nutricionista e a gente acaba mudando. Porque eu acho que, às vezes, é muito mais valioso do que você seguir uma rotina, seguir um ritual, é você se sentir bem pra nadar. E nessa hora o que tinha que ser feito já foi feito, né? Na hora da competição não adianta mais. É só não mandar uma feijoada, né? Um pouquinho. É só não exagerar, né? Eu perguntei se você usa o iPod, porque eu sei que o Patrick, toda vez ele vem aqui pra Band com o iPod, tá ouvindo Michel Teló. É um gosto pessoal dele. Não é. Eu tô até com a camisa do Michel Teló aqui embaixo. É bom também. Não, se fizer bem Michel Teló pra alguém... Tá eu vario muito. Eu tive épocas de escutar Whitesnake, Def Leppard antes da rock anos 80. A Nerone que pagou de sertanejo. Nossa, que susto que você deu. Se for também um dia... Já tive a época de escutar música eletrônica, mas depende do jeito que eu tiver em casa, do jeito que eu tiver no dia, né? Se você precisar de Rush, você pede pro Kaká que ele tem a coleção completa, vai ter um prazer, fazer um playlist pra você, você leva pra Londres e vê no que dá, né? Não, vamos ver, né? Não, testar antes, porque em Londres não... Claro, não, você leva, ouve no avião e tal. Não, vai ser duro ouvir o Rush tocando Michel Teló. Já imaginou abrindo o show com... Não, acho que não rola. Não rola. Acho que não rola. Vamos seguir com o noticiário, né? Que aí agora eu vou ouvir um pouquinho mais de Michel Teló e daqui a pouco a gente continua falando de natação. Vamos lá, Renata? Vamos lá. É só ele chegar que o tumulto acontece. Durante um evento em Santos, o Rei Pelé mostrou à imprensa o local onde serão as futuras instalações do museu, em homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos. Mas Pelé, é claro, não podia passar em branco e também deu suas cornetadas. O rei aconselhou Paulo Henrique Ganso a permanecer no Santos. Não, essa não é uma passeata, não é uma fuga em massa. Bem-vindos a um evento com Pelé. Tudo isso para que Edson Arantes do Nascimento mostrasse as instalações do futuro Museu Rei Pelé aos ministros do esporte, do turismo e a políticos locais. Ele sorri, conversa, parece alheio à confusão. Gostei, fiquei mais satisfeito ainda, fiquei mais feliz porque os ministros todos estão aqui, todos eles gostaram, ouviram com atenção o nosso prefeito dar a explicação. E é uma coisa não só nossa, né? Do Brasil, é o turismo para o Brasil, é o turismo para Santos.
Então eu agradeço a presença dos ministros e por isso nós temos mais reforço para terminar a obra. Mais uma aparição de Pelé nunca é uma simples visita, por mais que estejamos nas obras do seu futuro museu. O rei do futebol aproveitou para fazer um apelo a uma das joias do seu Santos. Paulo Henrique Ganso recebeu uma proposta do Porto, de Portugal, que ofereceu 8 milhões de euros para contratar o jogador. O próprio presidente do Santos confirmou a oferta e a qualificou como cômica. Pelé foi mais contido nos termos, mas seguiu pela mesma direção. Olha, o Ganso é um excelente jogador, nós sabemos disso. E como tem a disputa dos jogadores e dos empresários, é difícil você saber se realmente essa é a quantia que estão oferecendo. Mas o Ganso, em condições físicas, ele vale muito mais que isso, sem dúvida nenhuma. Que conselho você daria para ele? O conselho que eu daria para ele não sair do Santos. Copa Libertadores. Amanhã o Inter tem uma pedreira pela frente. Diante do Once Caldas na Colômbia, a equipe gaúcha joga a vida para alcançar a vaga na fase de grupos. E para esse jogão, o Colorado terá uma peça fundamental, o meia D'Alessandro, que acertou a permanência no clube. Eu vou permanecer feliz aqui no Inter. Continuar trabalhando do mesmo jeito que eu trabalhei os últimos anos aí para continuar mantendo o clube no nível que merece e continuar vestindo uma camisa que é muito grande, que a gente tem que valorizar. Foram 12 dias de angústia para os colorados. A iminente e quase provável saída do principal jogador do time foi revertida pela direção do Internacional. D'Alessandro estava com as malas prontas, quase na sala de embarque do aeroporto, para jogar no futebol chinês. Receberia cerca de R$1 milhão por mês em 2 anos de contrato no distante e diferente continente asiático. Em contrapartida, o primeiro jogo contra o Once Caldas teve um tom de despedida. Ele foi o melhor em campo, saiu ovacionado pelos torcedores que imploravam a sua permanência, e isso mudou tudo. Na noite de sábado, o próprio treinador colorado não pensava em uma alternativa para o jogo de volta contra os colombianos. O D'Alessandro. Na manhã de domingo, D'Alessandro treinou entre os titulares no único treinamento realizado, que reforçava pelo menos a viagem para a Colômbia. Mas foi no início da tarde que veio a notícia tão esperada. O site oficial do clube publicava um comunicado oficial confirmando o maior reforço colorado para a temporada 2012, a permanência do camisa 10. O Flamengo, em situação mais complicada, terá que vencer o Real Potosí no Engenhão para garantir uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores. A chegada de Wagner Love ao Flamengo deixou o ninho do urubu mais romântico. Repare no carinho entre Vanderlei Luxemburgo e Ronaldinho Gaúcho. Este carnaval de beijos é desejo, é sonho de lua. O beijinho foi um pedido de desculpas pelo atraso de 15 minutos no treino desta segunda-feira. Desculpas aceitas, Gaúcho começa a trabalhar. O treinador explora a posse de bola, os toquinhos curtos, tipo de jogo de um certo time admirado mundialmente. A gente acompanhava o Barcelona, né? E nós admiramos muito mais depois do jogo contra o Santos, né? Foi uma aula assim, de jogar futebol. Você tem que procurar bons exemplos. O jogo de amanhã contra o Real Potosí vai definir o futuro do Flamengo. No nível do mar e com o apoio da torcida, os jogadores esperam não se afogar numa crise. Vai ser totalmente diferente do que foi lá. Se o Flamengo jogar fora essa chance, não vai ter beijinho que faça a torcida perdoar. Esse som também não serve, né, Cacá? Não. Esse eu que ouço. Mas olha, dependendo do que animal, cara, tem muito, é que tem ele muito adora atleta, sertanejo, entendeu? Tem muito atleta bom
que ouve música ruim, ó, pro nosso gosto, fazer o quê? Jornalista também. Porque eu sei que o Cacá tem o mesmo gosto que eu, e que é parecido com o do Bruno, pelo visto. Se ele gosta de rock farofa, acho que tá um pouco dentro do... É, como eu falei, o legal é o cara competir feliz, competir leve. Tá tranquilo, lógico. É, aí tá tranquilo. Eu falo, conversar com vocês, ele vai até reclamar com o João Luiz, o iPod dele antes da competição. É? Não dá pra tocar nele agora. Encrenca? Encrenca. É, tá vendo? Mas aí a vantagem é que vai tudo no fonezinho. Vai tudo no fonezinho. Se ele colocasse na caixa de som, não dava pra falar. Cada um com o seu e tá tudo certo. Nessas viagens você gosta de eventualmente pesquisar música ou conhecer alguma coisa do que tá rolando fora? Como é que... Ou alguma outra coisa que você gosta de fazer quando você tá viajando? Dá pra aproveitar um pouco das viagens em competição? Depende da viagem. Existem viagens de treino, que você vai lá única exclusivamente para treinar, que nem já fui à Serra Nevada, uma vez fica na Espanha, que dá para você ir conhecer um pouquinho do lugar. E eu sou fascinado por comida. Quando eu tenho que ficar de dieta, eu sofro bastante. Você vai fazer o catálogo do alface, né? É verdade, é onde tem alface bom, mas... Todos os tipos de alface. Eu gosto de pesquisar a culinária local, gosto muito. Pô, legal. E dá pra gente ir, tirar foto e por aí vai. Mas viagem de competição, principalmente quando é curtinha, tem viagem que a gente vai ficar 4 dias no lugar, não dá pra conhecer muita coisa não. Pro Mundial, né? O Felipe França falou que quando chegou a hora de ir pra Xangai, ele já tava querendo vir pro Brasil, que não aguentava mais. De tanto tempo fica fora. Ano passado a gente foi competir em Paris, eu tive pouco mais de 4, 5 horas pra conhecer Paris, à noite. Então, não deu pra ver muita coisa com vontade, também. Né? Fui lá, aluguei uma bicicletinha, dei uma corridinha à Torre Eiffel, foto, volta, faz a mala e vambora. É o jeito, né? Ô Bruno, é necessário ainda você treinar na altitude? Não sei te responder exatamente. Eu não sei muito bem qual que é. Porque a ideia principal de você treinar na altitude é... Parece que com menos oxigênio você produz mais hemoglobina, algo do tipo. E não tenho certeza do que eu estou falando, mas parece que em prova de velocidade isso não é tão relevante assim. Até porque eu não respiro, né? Não, mas em geral, na programação, não só da natação como atletismo, o atletismo treina em Paipa, na Colômbia, né? Você faz algum tipo de acampamento na altitude, né? É o que as confederações meio que programam antes de mas eu tenho a impressão que, também pelo que eu vi, que é mais funciona melhor para longa mas distância. tem um pessoal da natação que tá fazendo, em São Luís Potosí agora, tá treinando na altitude. O que eu acho que é muito relevante é você sair do ambiente normal de treino que... Por exemplo, eu treino em São Paulo, então às vezes o trânsito, o barulho em São Paulo, poluição e o estilo de vida paulistano cansa bastante, estressa bastante. Então acho que é interessante você sair um pouco do lugar que você costuma treinar e fazer, que a gente chama swim trips, né? Que é ir para algum lugar que é mais tranquilo, é mais bonito, Então, deixa eu mudar a pergunta. Ainda é necessário para o atleta de ponta brasileiro treinar nos Estados Unidos? Universidade americana, competindo desde primeiras horas da manhã com os maiores atletas do mundo ali. É necessário isso? É necessário, sim. Minha resposta seria que é necessário para qualquer atleta de alto rendimento fazer uma temporada de treinos em um lugar que não seja o lugar que ele costuma treinar, justamente para dar essa desestressada, sair um pouco da rotina. E é mais necessário ainda, é providencial, não dá para ficar sem competir as maiores competições do circuito. No caso, existem os GPs nos Estados Unidos, Mare Nostrum na Europa, várias competições nacionais na Europa. Japão, o Open do Japão também, para o pessoal de peito, borboleta, uma excelente competição. Então é necessário competir, viajar, sair do casulo um pouco. Até para ter o contato com o que a galera está fazendo fora. Exato, porque é muito ruim também quando você pega um atleta um pouco menos experiente, que ele vai para uma competição como um Mundial, um Pan-Americano, uma competição maior, e ele não tem esse contato. Existem atletas que acabam deslumbrando, existem atletas que ficam um pouco acuados, ficam um pouco tímidos na competição, então é bom para perder um pouco disso, para amadurecer o atleta. Aí faz que nem o Neymar, tirar fotografia do lado do Messi antes do jogo, aí não funciona muito, né? Mas deixa eu tirar foto depois, né, Bruno? Não antes. Não, mas nesse caso, eu não sei se
se o revezamento vai ter um dia um time como esse, né? Para comparar time com time. Mas esse time do Barcelona aí não tinha jeito não, viu, Kaká? Foto antes, depois, né? De qualquer jeito. Mas realmente, lógico que você tem, uma coisa é o respeito ao adversário, outra coisa é a salinha, né, que você estava falando ali. É você olhar e já achar que vai perder, aí é complicado. Respeitar o adversário é uma coisa completamente diferente do que você se sentir inferior. Ele tá certo. É algo completamente diferente. Afinal de contas, os 22, no caso, jogadores estavam no campo e todos os adversários que a gente compete, no caso, tem 2 braços, 2 pernas, treinam, sabem nadar, então... Todo mundo perde uma hora, mesmo todo mundo perde uma hora. Gênio como o Phelps, por exemplo. Já perdeu. Exatamente. Então, eu costumo falar que uma vez que você está lá na final, entre os 8 melhores da competição, não tem mais essa de quem é melhor, quem é pior. Vai ganhar quem tiver mais afim de ganhar e é por aí que caminha. Aliás, das coisas mais legais do Phelps, eu acho que ele não se preservar de derrota. Como ele disputa um monte de provas e tal, até pelo talento que ele tem, ele fica exposto. E você percebe que tem alguns caras no nível mito, assim, que saem de algumas competições, que não se expõem tanto. E ele perde, eu acho que com naturalidade. Existem caras que até não chegaram nem ao nível de mito e tudo mais, que fazem isso também. Mas é algo inerente ao esporte, né? Uma vez que você está competindo, você está sujeito a ganhar, a perder. Claro. Então, é completamente natural, né? A confiança dele não dependeu de um momento na carreira para ele ser especial. Ele sabe que é outra coisa. Exato, né? exato. Talento mais a rotina de treinos. É algo que você constrói todo dia, né? Claro, e é o que ele quer devolver agora, né? Uma das ambições dele é devolver, principalmente para a equipe, que ajudou ele a conseguir as 8 medalhas, o que ele ganhou na Olimpíada de Pequim. Agora, Bruno, uma das obsessões do nadador hoje em dia, dos nadadores hoje em dia de ponta, que nem você, é tentar quebrar os recordes estabelecidos com os super maiôs, até 2009. Né? A gente já ouviu o Cielo falando isso, o próprio Phelps, o Lott, que quebrou 2 vezes o recorde e tal. Vocês pensam nisso ou só pensam em ganhar aquela prova? É interessante, eu acho que tentar bater os recordes do maiô é uma excelente referência, né? Porque, que nem todo mundo já sabe, os maiores eram algo que deixavam o nadador mais rápido. E hoje em dia, sem eles, depende muito mais do nadador, da técnica do nadador, do treino e tudo mais, para alcançar esses tempos. Então, acho que é uma boa referência, assim. De alguma maneira, foi o final a transição, né? Para você entrar nas competições principais com o ápice dos maiôs, né? De alguma maneira, te atrapalhou ou não fez diferença para você? Pra ser sincero, os maiôs me atrapalhavam. Eu não conseguia nadar muito legal de maiô, não. Acabava entrando água, incomodava aqui no pescoço. Fora que era fácil de pôr, né? 40, 30 minutos para colocar um maiô desse antes e aí rasgava, né? Pra você fechar o maiô rasgar. Prefiro muito melhor do jeito que tá agora, todo mundo de bermudinha, se tiver competir de sunga, compete de sunga também. Não, o atleta correu o risco de se lesionar antes da prova, você podia sofrer uma distensão, uma cãibra. De atleta machucar o dedo querendo tirar o maiô, essas coisas todas. É uma loucura. Só isso. A ideia era legal, né? A ideia, né, da evolução tecnológica e tal, não sou contra, mas é que estava num nível que realmente estava atrapalhando, né? E aí acho que a partir do momento que teve uma vez que eu entrei num site na internet, acho que foi no Mundial de Roma, tinha um quadro de medalha das marcas de maiô. Aí foi quando eu comecei a achar a história um pouco absurda. Agora, as marcas de material esportivo estão prometendo agora para os Jogos de Londres tecnologia nos óculos, para que entre o mínimo possível de água, né? Talvez a gente veja aí nadadores mascarados com, sei lá, óculos supersônicos, alguma coisa assim. Você já testou isso? Você está testando alguma coisa nesse sentido ou não? Não. Acabaram de lançar nos Estados Unidos, né? Só os patrocinados pela marca que tem. E foi uma marca só que lançou. Mas eu acho que... O Phelps reclama muito. O Phelps reclama muito. Ele diz que ele chega a contar as braçadas, porque em caso de entrar água, ele sabe exatamente quantas braçadas ele precisa dar para alcançar o outro lado da piscina. Isso existe mesmo. Existe vezes de entrar água no óculos mesmo, mas acho que se tomar um pouquinho de cuidado, testar o material antes, competir com o material que você está acostumado a treinar, já minimiza o risco. Vocês têm várias oportunidades
para simular. Algumas, né? Então dá para saber mais ou menos o que vai acontecer na hora, né? É verdade. Boa, Bruno Fratos é o nosso convidado, a gente vai dar uma paradinha rápida, daqui a pouco tem mais notícias, tem mais da natação também aqui no Magazine Band Esportes. Magazine de volta aqui no Band Esportes, vamos dar mais uma passada pelo noticiário, depois a gente segue falando de natação. Renata? Vamos lá, Rubens Barrichello segue repercutindo na imprensa internacional. O piloto continua fazendo treinos na Fórmula Indy, mas o possível acerto com a categoria ainda não foi definido. Nos 2 dias de treino, Barrichello andou mais de 500 quilômetros com o carro número 5 da Caver Racing. Ontem, ele e Tony Kanaan fizeram os tempos mais rápidos da sessão. Nesta terça-feira, aqui na Flórida, Rubinho testou a configuração do carro para corridas em circuitos mistos. A participação do brasileiro nos treinos da Indy foi destaque na imprensa esportiva mundial. O jornal inglês Daily Mail afirmou que Barrichello impressionou em sua estreia. Além da repercussão internacional, a presença de Barrichello aqui em Sebring chamou a atenção de velhos amigos que podem se tornar futuros competidores. Eu acho que ia ser fantástico. Para nós pilotos ia ser complicado, porque o cara acelera, meu. E talvez não para os ovais, mas eu acredito que para o circuito misto, o circuito de rua, ele possa vir. Então, a gente está recebendo ele de braços abertos. Como eu disse, vai ser uma disputa bem acirrada. Barrichello está feliz com o próprio desempenho, mas não confirma a negociação entre ele e a equipe. Convite, graças a Deus, eu já tive vários, assim, para correr até Indianápolis em outros anos Mas convite agora eu acho que chama atenção, porque afinal de contas é alguém que vem de uma outra categoria. A temporada 2012 da Fórmula Indy começa aqui mesmo na Flórida, no circuito de São Petersburgo, no dia 25 de março. Expectativa, né, para saber se finalmente ele vai acertar ou não, eu acho que sim. Mesmo porque na Fórmula 1, acho que agora também já está tudo definido. Ele não está com expectativa de vaga na Fórmula 1 nesse momento. E para a Indy seria muito legal ter o Rubinho, né, Cacá? Imagina ele correndo em São Paulo aqui? Pô, que é a casa dele, né? Transmissão aqui do Interlagos. E Interlagos ele sempre bateu na trave. De repente no AMB ele vai lá e fatura uma vitória, já pensou? Sensacional, legal, sensacional. Né? E o bacana é que ele tem quase 40 anos, mas está em forma e está afim. Então ele pode, né? Não tem uma limitação por causa da idade e tal. E a gente tem alguns casos na natação também de gente que foi longe. Acho que a Dara Torres é o maior exemplo, né? Não, virou febre agora. O Revival ano passado foi impressionante. O Torque está querendo voltar. A Janet Evans está querendo voltar. Mas o Torque é um veterano novo, né? Michael Klein está querendo voltar. Dara Torres. Só falta o Popov agora para disputar com vocês lá. Deixa ele lá, né? Deixa o Popov lá dele, nem fala. Deixa ele Anthony Irving também. Foi campeão olímpico dos 50 livre em Atenas, Sydney. Olha aí. É bastante gente boa, né? A Dara ganhou, ela não sei, até com 44, acho, alguma coisa assim, ganhou medalha no 50, foi uma das 3 finalistas. Esse é resultado daquilo que eu falava da ciência aplicada no treinamento, né? Você acha que você vai longe assim ou você nunca parou para pensar nisso? Eu tenho uma projeção na minha cabeça, acho que até 2020 seria bem legal. Mas você não vai Para começo de conversa é onde eu gostaria de encerrar a carreira ali com 31 anos, Olimpíada de 2020, então... Agora, uma coisa é competir com atletas veteranos que estão voltando a buscar forma. Agora, e quando você pega uma garota aqui na Alice Franklin, né, com 16 anos, que já é um grande fenômeno da natação, aí você tem 2 pontas completamente diferentes, né? A vontade, a juventude de um lado, um atleta mais veterano do outro. A experiência do outro. Inclusive a Missy Franklin, ela recusou o convite de se tornar profissional. Ela tem recusado patrocínios para poder competir na liga universitária. Terminar a formação dela, né? Ela está muito bem orientada, inclusive pelo Phelps e pelo Lotte. Ela diz que são os padrinhos dela. É o que eu acho que aí tem a vantagem também do atleta viver num país que dá a importância que os Estados Unidos dão para o esporte. Ela sabe que o futuro dela está garantido, então ela pode abrir mão dessas coisas. Porque imaginando um atleta brasileiro, não tem condição, né, Bruno? Não dá, né? Não dá. 16 anos, vem cá, eu assino aqui, vou fazer as coisas pra... É verdade. Mas acho que a Missy, ela tem, que nem você falou, tem um futuro garantido. Não sei se algum de vocês já viu ela pessoalmente, mas a menina é enorme, entendeu? Ela com 16 anos de idade já é bem forte, então vai amadurecer
mentalmente, hormonalmente, fisicamente, tudo mais, e ainda vai escutar falar dela por mais 10, 20 Ano passado nós transmitimos todas as provas dela aqui no Band Esportes, exceto o Mundial de Xangai, que a gente não tinha direito de transmissão. O resto a gente fez todas as provas dela. A gente viu ela praticamente crescendo. É um fenômeno. Esse ano foi o ano no qual ela se destacou, né, com esses grandes resultados, mesmo ainda querendo se preservar, né, e trabalhar o desenvolvimento para o final da carreira universitária dela. E ter achado uma Missy Franklin no meio de tantas pessoas é reflexo justamente, como você falou, desse apoio que existe ao esporte olímpico em outros países, né? Você pegar, por exemplo, o número de atletas federados é muito maior do que o nosso número de atletas federados aqui. Então, você imagina quantas Missy Franklin, quantos Michael Phelps estão por aí, nem praticam esporte. E o número de piscinas? Número de instalações esportivas, número de piscinas. Vamos falar só do teu esporte. Não, e o contraste, né, quantas piscinas boas você acha por aí? Contraste é o seguinte, o Brasil precisa investir mais nisso, né? E o contraste é que a nossa maior nadadora na atualidade chama-se Fabiola Molina, a mais internacional de todas, que está competindo aí, várias competições. Tem 35 para 36 anos, quer dizer, a falta de renovação é terrível, né? Muitas vezes é o talento de quem tem uma idade a mais, mas realmente tem um pouco mais de idade, mas de fato, né, o ideal, os resultados com atletas jovens também aparecendo, porque uma coisa, os resultados que o Bruno consegue, que o César consegue, o Felipe consegue, tudo isso estimula a molecada, né? Tenho certeza que a garotada lá, e o Pinheiro faz um belo trabalho de base, tá de olho em vocês e fica próximo, assim como você um dia já ficou também, né? É verdade, é uma das partes legais dessa carreira toda de atleta, você poder servir de exemplo para a molecada mais nova. Não nos esqueçamos do Thiago Pereira, que hoje é um dos... Claro, eu estou falando os nomes aqui. Sim, claro. Sem dúvida. Não, mas hoje é talvez três grandes nadadores aí que a gente tem, né? Uma das partes mais legais da carreira é servir de exemplo e poder dar apoio para essa molecada. Principalmente quando você vê tem uns meninos que eu conheço lá da equipe do Pinheiros que há 2, 3 anos atrás estavam nas equipes de base, todos meio sem saber nadar direito, e hoje em dia estão subindo já para a equipe principal. Então é legal, né? É bem bacana se poder acompanhar a evolução. Assim. Tem uma diferença grande entre 17, 18 e 20 e poucos? Existe uma diferença muito grande de amadurecimento, né? Físico, mental e todo e qualquer tipo de amadurecimento. Você se torna um atleta muito melhor quando você vai adquirindo experiência e quando você vai deixando o seu corpo melhor moldado ao esporte. De conversa eu percebo você diferente, por exemplo, que eu acho que você veio aqui a primeira vez com 19. É verdade. Né? É verdade. E é outra maneira de ver o esporte já, né? Outro jeito de encarar as coisas, né? Outro jeito de encarar. Hoje em dia a gente, principalmente o trabalho que o Arilson vem fazendo com a gente, que é um trabalho muito mental também, a gente acostumou a bater mais de frente. A gente acostumou a chegar numa competição que nem o Mundial e ir pra cima mesmo, sem medo, trincar os dentes e, que nem a gente fala no clube, cair pra porrada mesmo, sabe? Se não tiver essa confiança... Parou um pouco de ser aquela coisa de, não, vamos chegar lá e ver o que vai acontecer, tem grandes atletas, que não. Agora é chegar lá, nadar rápido e bater na frente. Essa é a ideia. Boa, hein? Bom, e nessas aí o Brasil pode ter algo que há 5 anos a gente nem imaginava, né? Pensou 2 brasileiros no mesmo pódio da natação, né? Dá para acontecer em mais de uma prova. A gente já teve 4 por causa do revezamento, né? Mas, enfim, 2 brasileiros numa prova individual, pode acontecer, claro, essa chance. Em mais de uma prova. O Brasil tem hoje, sem dúvida, a maior geração, melhor geração da natação de todos os tempos. Mas tem um detalhe que é o seguinte, Bruno, não sei que leitura que você faz. No Mundial de Roma, em 2009, a gente alcançou 18 finais e conseguimos 2 ouros. No Mundial do ano passado, em Xangai, a gente foi para 6 finais e 4 ouros. O que aconteceu? A gente passou a decidir menos e ganhar mais, a gente melhorou a qualidade, piorou na quantidade. Que leitura que você faz? Eu acho que sem dúvida a natação brasileira está melhor. Isso é indiscutível na minha visão. Mas o Mundial de Xangai ele foi um Mundial pré-olímpico. Então tiveram muitos atletas que estavam em fase experimental de treino, fase de testando novos treinos, novos programas. Para se sair melhor na Olimpíada. Talvez no Mundial de Barcelona, que vai ser 2013,
a gente tem resultados melhores que em Xangai. Então, Mundial pós-olímpico, os atletas já estão melhores acertados nesses programas, porque a natação mundial, ela acontece sempre em função da Olimpíada. Que nem você teve em 2004 na Olimpíada de Atenas, teve o Michael Phelps que ganhou várias medalhas e tudo mais, deu uma caidinha, voltou em 2008 com tudo. Depois caiu um pouco no Mundial de 2009, aí um ano depois veio toda aquela história de cadê o Michael Phelps, está acabado e tudo mais, e agora voltou no Mundial de Xangai e, na minha opinião, vai nadar... Você bota fé nele em Londres? Total. Uma coisa que me parece é que a rotina do topo é muito difícil, né? Ficar 4 anos nesse nível de desgaste, de pressão, e depois emendar com mais 4 anos do mesmo jeito, a cabeça que não aguenta, né? É complicado. Às vezes até o corpo, né? Existe problema de lesão e... Agora, se você é uma pessoa que é bem centrado, você tem o apoio dos patrocinadores certos, do clube certo e tem uma criação familiar bacana que não te deixa sair do foco, não te deixa cometer algumas extravagâncias que a gente vê por aí no mundo esportivo, se torna um pouco menos difícil. O Phelps em Londres vai lutar por 3 medalhas. Ele lutou por 8 em Atenas, ganhou 6 de ouro e 2 de bronze, né? Em Pequim, 8 medalhas de ouro. E agora ele luta por 3 medalhas, só 3 medalhas. O suficiente para ele passar a Larissa Latinina, que é a maior medalhista de todos os tempos nas Olimpíadas, tem 18, o Phelps tem 16. E aí pronto, ele se torna a lenda, fecha, acabou, não é nada mal, né? 3 medalhas olímpicas, eu acho que... 3? Eu achava um absurdo no Mundial que falava, nossa, mas ele perdeu, ele não é mais o mesmo. Fala, peraí, quantas medalhas ele ganhou? Tá? O Phelps, na última Olimpíada, foi o 8º país a conquistar o maior número de medalhas. Ficou entre a França e a Itália, é verdade. Entre a Itália e a França. Foi o 9º país. Pois é, não dá pra dizer que um cara desse tá mal, né? Não, de jeito nenhum. Lógico que para cada atleta, enfim, você pega às vezes um jogador de vôlei, uma jogadora de vôlei, vai fazer um campeonato inteiro para lutar por uma medalha, não tem opção, né? Verdade. E o nadador tem essa outra característica, embora tenha que ser um nadador com o talento para as provas como ele tem, né? Ele nada borboleta muito rápido, ele nada livre muito rápido, ele nada médio. Isso aconteceu no atletismo também, né? Que existiam atletas com provas de pista e que competiam provas de campo também. Isso há algumas décadas atrás, hoje em dia está um esporte mais específico. Muito específico, exatamente. Está acontecendo com a natação também. São raros atletas que competem em várias Agora, provas. esse negócio de dizer que o Phelps foi o 9º país, em função do fato do COI classificar como a medalha de ouro ser o top acima da quantidade de outros países. A medalha de ouro é o que... E é uma tática que os alemães criaram, alemães orientais, isso lá atrás, nos anos 70. Você sabe que o presidente do COI foi perguntado sobre isso no final de Pequim e disse que não tem classificação, né? Ué, ele falou que não tem. Mas você tem que contabilizar de algum jeito, certo? Claro. Você vai lá no histórico da Olimpíada, por exemplo, dos Jogos Olímpicos. Você vai lá no próprio site do Comitê Olímpico Internacional e você vai ver que a classificação aponta lá o ouro, né, o ouro como o primeiro critério de desempate, o primeiro critério. Agora, essa e depois ideia o total. Mas você... ele faz questão de, pelo menos na declaração hoje, dizer que não. Patrick, essa ideia de você concentrar em nadador a quantidade de medalhas surgiu com a Alemanha Oriental nos anos 70, lá atrás, porque eles entendiam isso. Se você depositar toda a esperança, patrocínio em cima de um nadador que possa trazer 2, 3, 4, 5 medalhas, é muito melhor do que você apostar num time inteiro de vôlei, basquete ou futebol, que você tem que ter lá 30, 20 jogadores, mais não sei quantos do departamento técnico, para trazer uma medalha. Não, esse é o raciocínio. Ou não, aí, porque você tem, por exemplo, a cabeça do cara, ou se você, uma pessoa pira num time de 15, de 12, essa pessoa não estraga o time inteiro, né? É verdade. É verdade. Se você não tiver legal, Bruno, as chances do Bruno caem bastante. Caem bastante. Caem bastante. Eu acho que esporte individual, pra mim, eu acredito que é uma das grandes vantagens é isso, é você depender de você. Entendeu? Você acha que dá pra... Você não depende do seu goleiro que foi pra noitada, do seu atacante que tá com problema com Mas tem que ter uma baita disciplina. Você tem que negar comer churros na lanchonete quando a gente oferece. Essa não é a parte difícil, essa não é a parte difícil. Essa é legal. Quando a gente chega nesse nível, são só pessoas que gostam da disciplina, que gostam da rotina. Mas tem alguma coisa que você
que dói para abrir mão? Você falou que você gosta de comer, né? Ele falou é comida. Então o Kaká torturou o Bruno antes do programa, que eles estavam no café aqui do lado, e o Kaká ofereceu um baby churros com doce de leite dentro. O Bruno falou, não dá, né? É um né? absurdo de bom, é um absurdo de bom. É bom, né? Por exemplo, minha mãe, ela tá em São Paulo essa semana e minha mãe é chefe de cozinha. Nossa. Daí você tira o que eu tô passando em casa essa semana. Mas tem certeza que ela capricha pra fazer... Não, ela faz tudo bonitinho, faz tudo direitinho, mas ela chega e fala, acho que hoje eu vou fazer, não sei, um camarão com catupiry. E fala, não, mãe, pelo amor de Deus, não faz. Não dá, né? Não dá, me ajuda, por favor, me ajuda. Porque o problema é você lembrar que existe, né? Se você se não tá na tua frente... Ela chegou ontem, abriu minha geladeira e falou, nossa, que geladeira vazia. Eu falei, tem tudo que eu posso comer aí dentro. E o que tinha lá? Queijo branco, peito de peru, leite quando tem desnatado, laticínio quando tem desnatado, vegetal, muito vegetal, cereal. Proteína, que proteína você come? Carne, no total, com menos gordura possível. Frango, peixe, carne vermelha. Você aprendeu, porque você mora longe dos seus pais, né? Sozinho. Você vai no supermercado, você aprendeu a escolher as coisas, Aprendi, acabei se de virar escolher. Minha irmã ela não gosta muito dessa parte de cozinha, então quem ficava acompanhando minha mãe na cozinha era eu. Porque você precisa, né? Preciso mais mexer em panela de pressão, essas coisas, eu fui no pé. Já fiz muito feijão ruim antes de acertar também, que eu tive que ficar comendo lá. Bom, aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Dá pra ligar pra mãe, pedir umas dicas de vez em quando. Como é que faz, o que bota dentro. É o jeito. Mas tem que comer direitinho, né? Parte fundamental do teu trabalho aí, né? Nesse desenvolvimento. Você tem conseguido fazer alguma coisa além de natação? Sei lá, estudar alguma coisa, você gosta de ler alguma coisa que você falou que nos momentos que você não está treinando, você gosta de ficar fora um pouco do mundo da natação. Eu gosto muito de me informar. A literatura que eu tenho é muito mais me informar sobre o que eu faço, tomar conhecimento do que eu faço sobre treinamento, nutrição, psicologia, fisiologia, esse tipo de coisa, até mesmo notícias. E estudar eu não consigo porque esporte universitário, esporte, no nosso caso, que é considerado não profissional, que é o esporte amador, não é praticamente impossível de se conciliar, você não tem uma comunicação ideal entre universidade, clube, atleta, não rola essa compreensão, principalmente da parte da universidade também. Pode ser e deve ser o próximo passo, né? Essa parceria seria muito legal, né? Falta bastante, eu acho que seria coisa de mais de 10 anos de trabalho para chegar no nível mínimo. Mas então o que eu procuro fazer eu gosto muito de cinema, vou muito ao cinema, eu moro atrás de um cinema, então 2, 3 vezes por semana eu tô lá e leio bastante, me informo, estudo, nada disso. Sem pipoca? Sem pipoca, sem refrigerante, só na água mesmo, só pelo prazer de estar vendo filme. E fica em casa, videogame, esse tipo de coisa que eu posso fazer, né? Porque não adianta nada você treinar se você não tiver um descanso e uma alimentação adequada. Você não vai pra frente. Então a parte do treino é a parte que você degrada o corpo e a parte da alimentação e do descanso é a parte que seu corpo vai se reconstruir de acordo com o que o treino demandou. Então você vai se reconstruir mais forte. Então se não tiver o descanso e a alimentação, não adianta treinar. Fica até pior. Se você puder parar, esse teu gosto pelo que você faz no treino, pelas suas atividades, pode te levar e deve te levar para a educação física? Provavelmente. Talvez educação física, mexer com essa parte mais profissional do esporte, que é o marketing esportivo, talvez. Então, ainda não tenho certeza, falta um pouquinho ainda. Eu estou pensando mais em nadar por enquanto, mas eu acredito que eu nunca vou ficar longe do esporte. Boa. Capricha aí, continua firme nos treinos. Bruno, foi um prazer te receber aqui no Magazine. Obrigado, um grande abraço. Valeu. Obrigado por me receber aqui. Espero vir mais vezes também. Valeu. Grande Kaká. Obrigado, hein, Kaká. Obrigado, Patrick, e a oportunidade de estar com esse super campeão. Acho que o Bruno vai longe mesmo. Londres, depois Rio de Janeiro. Acho que a maré tá para peixe. Muito legal. Um abração para o nosso amigo Hugo Botelho, que estava acompanhando, estava curtindo, ou que estava tendo uma aula de natação aqui com o Bruno, acompanhando todas as informações, né, do que a rotina, essa é a preparação de um atleta num ano tão especial como é o ano de Olimpíada. Paradinha rápida e, na sequência, o complemento do noticiário desta terça-feira para você.